Primeiramente, obrigado, Alexandre, por estar aqui na nossa estreia. Para nós é uma honra imensa. Eu que agradeço, fiquei surpreso pelo convite. É sempre bom a gente iniciar uma coisa nova, com uma proposta diferente. Eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigado, filho. Vamos conversar um pouquinho, bater um papo amistoso, voltado a alguns assuntos, principal política. Não, né? Vai apertar muito. A gente sabe que está fazendo algumas andanças por aí, já fazendo uma corrida, quem sabe para um quadro político no executivo da próxima política. Isso. Eu quero saber como é que você iniciou essa ideia. A ideia, apesar de antiga, ela nunca foi posta em prática. Apesar de eu sempre ter sentido que eu poderia fazer alguma coisa pela minha cidade, eu nunca me disponibilizei e nem assumi essa responsabilidade. Ainda que eu tenha participado de algumas políticas passadas e tudo mais, mas eu acho que esse momento agora é hora da gente fazer uma proposta diferente, com o nosso nome, que é um nome que representa realmente uma verdadeira mudança. A gente apoiou um projeto e esse projeto, enfim, perdeu-se, mas a nossa ideia continua a mesma, de que Pedreiras precisa de alguém que faça alguma coisa por ela e alguém que faça sem querer nada em troca. A gente tem uma história nessa cidade, construída pelos meus avós, pela minha mãe, pelos meus familiares, e eu acho que a gente precisa dar continuidade. Pedreiras é a terra dos meus sonhos, é a terra que eu sou apaixonado por ela, é aqui que eu vivo e é aqui que eu quero ver feliz. É aqui que eu quero ver o povo feliz, é aqui que eu quero ver uma cidade próspera. Eu acho que a gente se capacita, Deus auxilia nesse processo e eu acho que é hora da gente retribuir. Pedreiras já me deu muita coisa, eu acho que agora é hora da gente dar para ela. Entendi. Você andou se preparando para esse cargo? É um cargo pesado, viu? Na verdade, o cargo, abre até um parêntese, eu estou lançando um projeto. O cargo quem vai dizer é o povo. E estão cobrando que seja o cargo maior. Só que eu não posso te garantir que eu vou entrar nesse cargo, porque eu acho que tem muita coisa a ser analisada ainda. Estão me cobrando, o povo me cobra, mas eu vou ser muito prudente nessa análise. E a questão do preparo, filho, eu acho que o preparo, além de técnico, ele tem que ser pessoal. Eu me preparei tecnicamente, não com a intenção de um dia me tornar prefeito ou ocupar algum cargo político, porque é uma área que eu gosto. Eu sou advogado, sou especialista em direito público, especialista em gestão pública municipal. Então, eu gosto dessa área. Eu trabalhei por muito tempo nessa área, eu trabalho nessa área. E eu me sinto preparado para fazer alguma coisa por Pedreiras, tanto tecnicamente quanto politicamente. Pelas pessoas que me cobram, pelas pessoas que me apoiam, pelas pessoas que veem em mim uma representação. Então eu me sinto preparado. Eu acho que a gente pode contribuir muito por Pedreiras. Eu tentei fazer alguma coisa, infelizmente não consegui, não por mim, pelo espaço que não me foi fornecido, mas a gente está aqui disposto. Independente disso, a gente sempre trabalhou pela cidade, pelo povo mais carente, pelo povo que mais precisa. O fim desse projeto não tem como eu te falar como vai ser, mas o projeto está começando muito bem. As pessoas estão fervorosas e alegres porque veem nisso tudo uma verdadeira mudança, uma nova história para a cidade. E eu sempre digo que eu estou defendendo a minha verdade. Eu acredito nisso. No dia que eu deixar de acreditar, eu largo isso de mão. Eu também acho que se não acreditar, não tem como seguir em diante, né? Maria Bethânia uma vez falou em uma entrevista uma coisa muito interessante, eu levo isso para a minha vida. Ela falou, eu gosto do que me emociona. E a política me emociona. Eu vejo na política a única coisa capaz de fazer muita coisa para muita gente de uma só vez. E a gente consegue. Basta querer, ter boa vontade e saber fazer. Eu dizia antes que política é para quem gosta, mas hoje eu volto atrás. Política é para quem sabe. Gestão pública é para quem sabe, não é para quem tem vontade. Porque de boa vontade todo mundo está cheio de coração. Mas saber fazer é diferente. Eu acho que esse é o grande ponto dessa nova política que está se implantando no Brasil, que as pessoas têm vontade. A mudança, o novo, ele fascina. E a gente está aqui para representar isso, para fazer uma verdadeira mudança. E você já recebeu alguma sondagem desses antigos, dos caciques políticos pedreirenses?
Os caciques pedreirenses, os velhos políticos que eu costumo dizer. Alguns me procuraram, mas eu escuto e logo percebo que a conversa não se afina. Não se afina, porque a minha proposta ela é diferente. Eu não vejo a prefeitura como um tesouro para ficar rico. Eu vejo a prefeitura como um lugar para fazer muita coisa. Para a cidade, para quem precisa. Mas eu escuto o que eles têm a me dizer, eu escuto a forma com que eles estão acostumados a fazer política, mas aquilo chega a me embrulhar, como eu escrevi um texto esses dias. Chega a me embrulhar porque não tem como concordar. Porque muita gente, principalmente esses viciados políticos, vê em toda essa estrutura uma possibilidade de enriquecer. E eu vejo como uma possibilidade de fazer o bem. Então não tem como compactuar com a forma que eles fazem. Então é um projeto realmente muito audacioso e eu preciso que o povo entenda dessa necessidade de fazer uma coisa diferente. Porque se não entender, todo mundo vai continuar padecendo. Porque os velhos estão acostumados, eu digo os velhos, os viciados políticos, estão acostumados a fazer política dessa forma e o resultado todo mundo sabe. Sofrem, o povo sofre. E isso eu não consigo ver. Isso me revolta, porque eu sei que é possível. Eu sei que lá dentro dá para se fazer muita coisa. Basta querer, depor a vontade e ter uma equipe disposta a fazer. Ficou um pouco de, vamos dizer, mágoa não, arrependimento de ter participado de forma tão direta nesse governo na campanha desse governo que agora está tão impopular com o povo pedreirense? Eu não me arrependo. Inclusive, na minha carta de demissão, eu coloquei que se fosse para fazer de novo, eu faria. Porque eu acreditava naquele momento. Eu comprei um sonho e eu pus para a população esse sonho. Eu acreditava em tudo que eu falava. Só que quando a gente chegou lá, eu vi que a minha proposta não estava batendo com o que as pessoas estavam fazendo. Foi a hora que eu pedi para sair. Eu pedi para sair em honra ao que eu acredito, em honra ao nome de minha família, em honra ao nome de minha mãe e do povo que eu represento. Eu poderia estar até hoje no governo, isso eu tenho certeza. Mas eu não poderia ficar porque eu estaria me igualando a todos eles. E a proposta que eu preguei de verdadeira mudança, eu continuo com ela viva dentro de mim. Essa chama de fazer uma política diferente, uma gestão pública diferente, ela ainda existe. E é porque ela existe que eu estou com esse projeto. Então eu não me arrependo de ter feito parte do governo, não me arrependo de ter apoiado quem eu apoiei, porque eu apoiei acreditando. Foi o que eu acreditei naquele momento. E fiz de coração. Quando eu subia num palanque para dizer aquelas palavras, eu dizia porque ela saía do meu coração. Mágoa, não existe mágoa. Eu não tenho mágoa de ninguém. Eu acho que o tempo é o senhor de tudo e ele esclarece as coisas. Hoje, as coisas se apresentam de uma outra forma e eu, de cabeça erguida, posso dizer que eu fiz parte do governo e saí de cabeça limpa, de cabeça erguida e com nome limpo. Eu saí honrosamente de um governo, sem mácula, sem sujeira, sem nada. Eu bato no peito e digo isso com muito orgulho, porque é muito difícil tu entrar num governo onde as pessoas não estão com boa intenção e sair com uma imagem limpa como eu consegui. Eu atribuo isso a Deus, às pessoas que me alertaram, e a minha boa vontade de fazer o bem para a cidade. É o importante. É o importante. Tu já, eu sei que está muito cedo, mas tu já tem assim visão de partido? Partido. Quando chega na parte de partido é quando você tem que se juntar um pouco com os caciques aí. Não, a gente pode fazer um negócio diferente. Eu já estou trabalhando essa questão de partido, muitos já me procuraram, mas para eu não correr o risco de lá na frente ter que me aliar a alguém que eu não queira, e ter que abrir mão de um projeto porque eu não mantenho nada do que eu acredito, eu estou analisando com muito carinho. A minha ideologia, a minha verdade, ela é muito clara e todo mundo sabe. Eu defendo quem precisa. E eu vou procurar um partido que represente isso. Eu não vou entrar num partido e nem correr atrás de deputado para me dar um partido para eu... Não.
eu vou concorrer por meio de um partido que Deus vai colocar nesse caminho para representar o que eu quero, o que eu penso para Pedreiras, que é defender o povo que precisa. Mas eu acredito que logo, logo a gente vai estar fechando uma parceria muito boa com um partido que vai representar essa luta e que a gente vai conseguir avançar. E as adesões? Como é que estão as adesões? As adesões que eu estou recebendo é do povo. É quem eu quero do meu lado. Esse povo é que eu preciso comigo para andar. Tudo é muito novo, filho. Isso está acontecendo de 2 semanas para cá, que foi quando realmente eu incorporei esse significado e essa necessidade e falei, eu vou me lançar. Eu vou lançar esse projeto. Eu posso fazer alguma coisa por Pedreiras e pela nossa gente. Então, tem 2 semanas que eu estou caminhando. E eu te confesso, eu estou surpreso com a repercussão que isso tomou. Muita gente me procurando e falando, eu confio em ti. Muita gente me procurando e falando, isso tem tudo para crescer. E eu falei, enquanto eu sentir uma verdade dentro de mim, eu estou trabalhando. Se eu achar que não tem mais, eu paro. Eu não vou me enganar e nem vou enganar quem está comigo. Mas Pedreiras é minha paixão. Pedreiras é minha paixão. Pedreiras é o lugar que eu me arrepio quando eu chego. Quando eu viajo, a minha vontade é de voltar para a minha terra. Pedreiras é minha terra. E aqui precisa de muita coisa boa ainda. E a gente vai conseguir fazer. Vamos falar agora do quadro, né, cara? Tem muitos nomes aí que estão começando também essa caminhada igual você. Eu fico a fim de saber a tua opinião sobre alguns deles. Eita! Um deles que eu queria chamar mesmo a atenção primeiro, que é o que está ventilando também igual o seu, que é do atual vice-prefeito, Everson Veloso. Eu fico pensando que, será que não seria a manutenção desse governo que já está aí? O Everson é um rapaz bom, com boa disponibilidade, ainda que eu ache que ele poderia estar fazendo muito mais pela cidade, mas eu confio muito no Everson. A família que o Everson representa, ou de onde o Everson vem, eu tenho um carinho muito grande. Dona Aldenora, não tem como falar de Everson Veloso e não falar de Aldenora Veloso. Ela é uma das maiores lideranças políticas de nossa cidade. Ela é uma das maiores pessoas que prestam serviço social dentro de Pedreiras. E ele representa tudo isso. O Everson é um rapaz que eu tenho um carinho muito grande, muito grande. E eu acho que a gente consegue conversar, a gente consegue ter muita afinidade de pensamento. Eu acho que o Everson é isso. Se ele vai representar a continuidade desse governo, eu acho que não. Porque eu percebo que ele não compactua com muita coisa que existe ou que está sendo feito. Né? Mas isso eu acho que ele consegue responder com muito mais firmeza. Mas é alguém que eu tenho um carinho, um verdadeiro carinho. É o Everson Veloso e pela família que está com ele. Agora a gente vai falar sobre o que dizem que está correndo na frente, está correndo solto, que é o Dr. Humberto. Como você vê essa possibilidade de disputar com ele? Dr. Humberto é uma pessoa fantástica, conseguiu a gratidão de muita gente, pelo que ele faz, pelo serviço dele. É alguém que eu conversaria sem nenhum problema. Eu acho que ele precisa analisar só com um pouquinho de mais cautela as pessoas que estão com ele, para que ele não padeça do mesmo erro que foi na eleição passada. Mas eu acho que o Dr. Humberto tem toda a chance de fazer um bom serviço pela cidade. Basta ele saber analisar e saber onde ele está pisando. Mas tem meu carinho também, a família dele, a vereadora Ceissa. Né? Eu acho que a gente precisa ter postura. É firmeza no que a gente quer, firmeza no que a gente acredita. Talvez se ele tiver um pouquinho mais disso, ele consiga avançar mais. Imagino também. Até acho que essa é a visão que a maioria do povo pedreirense tem. A gente escuta muito na rua. Eu acho que a gente tem que saber o que a gente gosta, o que a gente quer e o que a gente planeja. Se a gente ficar em cima do muro, a gente não consegue avançar. E eu acho que esse é um diferencial meu, não enquanto político, mas enquanto pessoa. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Se eu acredito, eu digo. Se eu não acredito, eu largo de mão. E eu acho que a gente tendo postura, a gente avança. Agora tem um que... Esse é o polêmico dos polêmicos. O cara das rádios.
Clebinho Branco. O Clebinho, eu não sei qual é a pretensão do Clebinho. Tem meu grande amigo Rafael Branco, inclusive a gente estava conversando esses dias. Eu não sei se o Clebinho tem mais aptidão ou vontade de disputar um cargo político, eu imagino, né? Mas o Clebinho é um grande nome, pela família que vem, pela história que tem na cidade. Mas eu acho que ele deve analisar esse cenário com muito carinho, analisar esse cenário com um pouco de cautela, para ver realmente se ele tem capacidade de se lançar. Mas o Clebinho é um grande nome de Pedreiras. Clebinho Branco traz uma carga muito grande e representa muita gente boa que passou pela cidade. Agora, se ele vai disputar, eu acho que é cedo e só ele realmente para dizer. Mas tem muita água para rolar. Tem umas pessoas que ventilam na cidade que querem que a campanha municipal seja mais ou menos como foi a federal, né, a do presidente. Pesada. O pessoal quer polarizar. E deu a entender, deu a parecer que vai polarizar, apesar do pessoal estar dizendo que não. Eu imagino realmente que vai polarizar. Principalmente por algumas matérias que eu andei lendo, onde o próprio presidente ele sinaliza isso. Eu vi que ele vai ser um cabo eleitoral nos municípios. E se ele polarizar, eu não sei como é que vai ser a política de 2020. A de 2018 foi muito desgastante. Muito desgastante. Se tornou uma briga pequena. E eu acho que quem está perdendo é o povo brasileiro. Mas na municipal eu acho que a gente tem que ampliar. A gente precisa sonhar muito mais alto do que essa polarização desnecessária. Os nossos projetos para a cidade são maiores. As pessoas que são apaixonadas por Pedreiras são muitas, independente de partido e de lado. Eu acho que o nosso grande partido tem que ser Pedreiras. Tem que ser Pedreiras. Ainda que eu imagine que vai acontecer a polarização, eu não sei se ela seria interessante para a nossa cidade. Uma das grandes reclamações dos pedreirenses é com relação à nossa Câmara, cara. Tem que fazer boas escolhas para os caras lá da Câmara, porque a gente vê muita reclamação de que os vereadores, parece que eles são vereadores só na eleição. Assim que passa, a Câmara praticamente, ou se não trabalha escondido, o pessoal tem isso na cabeça. Tem. E eu acho que, pelo fato de tu vir com uma proposta nova e ser um cara novo, deveria dar uma olhadinha melhor nos candidatos a vereadores que se propõem a andar com você. É necessário. Agora eu mando uma mensagem para os vereadores de Pedreiras. Trabalhem pelo povo. Trabalhem por quem deu voto para vocês. Não se escondam, não se calem. O povo precisa de vocês. A melhoria da cidade depende do trabalho de vocês. Não é só do prefeito. Vocês estão na Câmara para representar os nossos interesses. Façam isso com decência, façam isso com firmeza. Não se rendam ao poder do dinheiro. É preciso trabalhar em benefício do povo. Talvez seja por isso que o povo reclama tanto. Não se sentem mais representados. Tem muita gente boa, filho, na Câmara. Muita gente boa. Só que eu acho que está faltando aquele estalo para falar: eu estou aqui para representar o povo de Pedreiras. Não o meu interesse, não o interesse de meu pai, não a minha conta bancária. Está faltando esse estalo na Câmara de Vereadores de Pedreiras. Mas tem muita gente boa. E eu quero que eles despertem. Eu quero que em 2020 sejam eleitos pessoas que saibam lutar pelo povo, que saiba lutar por quem realmente precisa. E isso é uma coisa que eu tenho prestado bastante atenção em, a depender do cargo que eu for realmente concorrer, de montar uma equipe de vereadores boa, para representar cada camada social, para representar cada grupo que precisa de representação, para que a gente consiga avançar. Com um governo democrático, um governo onde vai representar o interesse do povo. Eu não penso em um governo justo sem representar o interesse do povo. Eu não penso em um governo próspero onde não haja verdadeiros representantes do povo. Sem representar dinheiro, sem representar nada. Representar o povo. E isso que é importante, né? Ou pelo menos é o que o povo... É necessário.
É necessário que haja isso. A Câmara precisa retomar aquela garra que no passado tinha de saber lutar, de saber ser oposição, de saber ser situação, de saber aplaudir quando tem que aplaudir e reclamar quando tem que reclamar. Porque de omissão o mundo está cheio. De omissão o mundo está cheio. É preciso ter gente com postura, com firmeza, com certeza para poder avançar. Sem isso, a gente não consegue fazer de Pedreiras uma cidade feliz. É impossível. E para que isso aconteça, tem que ter a união de todos os setores, principalmente do Legislativo, que é quem está lá representando o interesse de toda a comunidade. O Legislativo está bem desacreditado nessas épocas, né, cara? Está bem desacreditado. Eu vejo muita gente falar pelas ruas que não pretende nem votar. Eu acho isso um erro terrível, mas... A política como um todo está desacreditada. Um grande líder espiritual desse país, chamado Chico Xavier, dizia que, na verdade, o mal é a omissão do bem. Então, a gente precisa tomar o nosso poder de pessoas que realmente querem o bem e avançar. E a luta. A gente não pode falar, eu não vou votar. A gente tem que procurar alguém que represente verdadeiramente o nosso interesse e entregue aquele voto de confiança. Porque se a gente se omitir, eu digo a todo o povo de Pedreiras, o mal vai prevalecer. E a gente vai continuar a padecer. É preciso que as pessoas de bem escolham aquele vereador que represente o interesse dela. Não o interesse de receber um saco de cimento, mas o interesse de luta, o interesse de uma cidade justa. É preciso que aquela pessoa de bem saiba votar num prefeito que realmente represente o interesse de bom para a cidade, que realmente represente uma cidade mais próspera. Não aquele prefeito que vai dar um pneu, que vai dar um tanque de combustível, que vai dar um milheiro de tijolo. Porque se a pessoa se vende por um milheiro de tijolo, acabou o compromisso daquele prefeito com ela. Ou daquele candidato com ela. É preciso que os eleitores, que o cidadão de bem tome consciência desse seu poder. O voto é uma arma poderosa que precisa saber ser usada. Porque a gente está se arrastando no tempo e não está aprendendo a votar. É claro que a gente pode errar. Mas a gente tem que arriscar naquele que realmente representa uma proposta nova. Eu imagino que esse pleito vai ser mais ou menos assim. O pessoal está um pouco cansado com essa política velha, antiga. E estão, inclusive na eleição para presidente, teve um alto índice de abstenção. As pessoas estão desacreditadas. Isso é triste porque a gente vê o povo se entregando. E não pode. O povo tem que ir lutar. O povo tem que escolher alguém que represente algo de bom. Alguém que queira fazer uma proposta nova. E eu imagino que você está se colocando nesse rol de político. Na verdade, eu não digo que eu sou a grande proposta de Pedreiras. Eu digo que eu sou uma história. Me analisem, me vejam, percebam o que eu já fiz há tanto tempo, percebam de onde eu venho, percebam da minha qualificação. Se o povo disser que eu represento o novo, que seja. Mas eu tenho uma história que fala por mim. Eu não sou um nome, eu sou uma história. Uma história de quase 30 anos, sou novo, mas que estou me esforçando para fazer o bem para minha gente. E tudo o que eu fiz até hoje foi de coração. Tudo o que eu fiz até hoje é pensando em ajudar quem realmente precisa. Se estão dizendo que eu sou a nova proposta, que seja. Eu não me coloco como uma nova proposta. Eu me coloco como alguém que tem uma história dentro de Pedreiras. E é uma história que quer expandir, né? Eu preciso, foi o que eu te falei no começo. A gente tenta fugir da política, mas não tem como eu fugir. Não tem como eu fugir. Porque foi o que eu te disse, a política é a única forma de fazer muita coisa para muita gente de uma só vez. Não existe dentro do nosso cenário nada capaz de ajudar tanta gente como a política. O que eu faço enquanto presidente da Associação Renascer é muito pouco diante do que pode ser feito por uma prefeitura. O que o padre Zé Geraldo faz enquanto reitor do santuário é muito pouco diante do que pode ser feito por uma prefeitura. O que tanta gente aqui de Pedreiras faz por caridade é muito pouco diante do que pode ser feito por uma prefeitura. É preciso que a prefeitura assuma esse papel de grande mãe. Não aquela mãe de sair distribuindo migalhas para o povo, mas a grande mãe de fazer muita coisa para muita gente.
de fazer uma educação de qualidade, de prestar uma assistência social de qualidade. Eu não gosto de miséria. Eu não gosto de miséria. Eu gosto de gente feliz. Eu gosto de gente que recebe e fica feliz com o que recebe. Uma coisa que minha mãe ensinou pra gente, e a gente faz com muito orgulho, que na época que a gente doa a cesta básica, ela não escolhe o pior produto. Ela escolhe o produto que a gente come. Inclusive, quando eu era mais novo, eu falava assim, mãe, vamos colocar um pouquinho de coisa mais simples. Ela fala, não. O povo tem que comer o que eu como dentro de casa. E desde esse tempo que a gente dá para o povo, é a mesma coisa que a gente come lá. No nosso almoço, na nossa janta, é a nossa feira. É a marca que a gente usa e a marca que a gente dá para o povo. Porque eu não gosto de pobreza. Eu não gosto de gente padecendo e sendo humilhada. Eu gosto de gente que se valoriza e saiba do seu valor. É isso que a gente tem que fazer com a política. Há pessoas que acreditam. Eu particularmente não acredito. Eu não acho que o prefeito vai tentar fazer manutenção desse mandato que ele está fazendo. Apesar de eu achar que dificilmente ele desista antes, talvez bem na hora. Mas você acha que ele vai tentar reeleição? Eu imagino que sim. Não sei o que se passa na cabeça do Antônio, não sei qual é a ideia que ele tem política, só que eu acho que ele tem que analisar muito bem. Porque a proposta que ele fez no passado, hoje ela não existe mais. Eu não sei com qual capa o Antônio vai se relançar, se é que ele vai fazer isso. Mas se ele acha que ele tem capacidade de fazer muita coisa pela cidade, que ele se lance. Que ele se lance. Eu acho que o tempo tudo esclarece, tudo resolve, eu já te falei isso aqui. E eu acredito muito nele. Nele que eu digo é o tempo. Se as pessoas acharem que deve reeleger esse governo, que reelejam. Mas eu acho que tem muita coisa que precisa ser ajustada. Mas o Antônio, ele é muito articulado, ele deve saber onde ele está pisando, ele deve saber o que ele é capaz de fazer. Eu acho que eu não devo nem opinar sobre essa situação, até por não fazer mais parte no governo, até por ter saído do governo da forma que eu saí, desacreditado. Mas essa é uma outra história. O povo conta que você vai voltar, até porque vários que saíram estão voltando, né? Tá gerando uma pressão para o momento que você vai voltar. Manda um recado pro povo. Filho, essa história de que eu vou voltar, ela existe desde que eu saí. Eu não penso em voltar para o governo do Antônio, até porque se eu voltar, eu rasgo a minha história de vida, essa história que eu te falei que eu tanto valorizo. Eu não descarto que lá na frente ele possa me orientar, ele possa me dizer como é, mas hoje eu não penso em voltar para o governo do Antônio. Algumas pessoas do governo vieram falar comigo, me questionar se eu voltaria. Inicialmente eu pensei, mas eu falei, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma proposta muito mais verdadeira. E eu voltar para o Antônio para voltar, para ganhar dinheiro, eu não faço isso. Eu não faço. Eu prefiro acreditar no que meu coração diz. Enquanto uma verdade pulsar no meu coração, enquanto o que eu acredito existir e for viável, eu vou em cima desse projeto. E se eu votar para o Antônio, eu largo isso de mão e vou ser mais um dentro desse jogo. E eu não quero isso. Eu não quero pelo que eu represento. Eu não quero pelo que eu proponho. Eu não quero fazer isso pelo amor que eu tenho por Pedreiras. Entendi. O povo tem com o seu irmão, que agora é secretário, né? O Rodrigo. Uma parte boa do governo. Ficou depois que ele entrou nessa secretaria mais ainda a chance de tu voltar, e aí ficou esse comentário. Sou uma pessoa que participo mais no meio da rua, vejo mais o comentário do povo. Uhum. E é realmente muito aguardado esse retorno seu. Acho que até para que o governo parece que ganhe credibilidade, tá sem. Pode ser que sim, talvez muita gente veja em mim uma esperança de retomada do governo do Antônio. Mas eu não penso em fazer isso. A ida do Rodrigo, o Rodrigo é uma pessoa formada em administração, o Rodrigo é saiante, meu irmão, formado em administração, com muita habilidade na área do trânsito, pois é caminhoneiro, conhece, viaja, conheceu muitos lugares, que tem uma experiência, adquiriu uma experiência na época que trabalhou no Detran, e
O grande ponto dessa história toda é que o Rodrigo não está no governo por minha causa. O Rodrigo foi indicado da CDL, a Câmara de Lojistas, ela que indicou o Rodrigo Assayante para ser secretário de Trânsito. Não foi o Alexandre Assayante que chegou para o Antônio e pediu emprego para o irmão. Eu não faria isso. Foi a CDL. E se a CDL, uma das maiores forças políticas dessa cidade, indicou, eu não vejo por que ele não aceitar. Quando ele chegou para mim e disse o que estava acontecendo, eu falei, aceite. Aceite porque você está indo não por mim, você está indo pela CDL. Agora não pense que pelo fato de você estar lá, eu também estou no governo. Eu continuo sendo o Alexandre que pediu exoneração porque desacreditou do que estava sendo feito. Deu a impressão nessa chamada dele para ser secretário que foi para tentar, de alguma forma, calar você. Se pensaram que iriam conseguir, se enganaram. Porque eu não costumo me calar por essas coisas. Como eu te disse, eu tenho uma verdade. A verdade é o que eu acredito. Se tentaram chamar o Rodrigo por esse motivo, eu acho que se equivocaram. Mas já perceberam que se equivocaram. Porque eu continuo aqui. Eu continuo sendo o Alexandre Assayante que sonha por uma Pedreiras. O Rodrigo é um grande irmão, é uma grande pessoa que está se destacando dentre as secretarias do governo, e isso eu tenho que aplaudir. Inclusive, preciso parabenizar o Antônio por estar dando espaço para ele trabalhar, porque eu peguei o momento crítico do governo, onde ninguém conseguia fazer nada, e hoje meu irmão está conseguindo fazer, eu acho que por apoio do gestor. Então, preciso parabenizar o Antônio por isso, mas preciso reconhecer principalmente a disponibilidade do meu irmão de trabalhar. Filho, a gente não tem preguiça de trabalhar. Na minha casa, nós fomos ensinados a trabalhar. A gente faz porque gosta, a gente faz porque acredita. E meu irmão está onde está, com o destaque que tem, porque ele conseguiu esse espaço. A gente deu uma leve auxiliada no começo, porque é sangue, mas o grande nome quem fez foi ele. Ele é o responsável pelo sucesso da secretaria. Inclusive, eu parabenizo ele constantemente. Eu falo, você tirou uma secretaria que estava na inatividade, que não tem histórico de serviço dentro de Pedreiras, e hoje coloca como uma das grandes secretarias do governo. Isso é mérito seu, meu irmão, eu digo para ele. A massa mais politizada de Pedreiras acredita, ou estão vinculando agora, que existe a possibilidade do Raimundo ser o peso dessa campanha, dele definir. Você vê essa possibilidade do Raimundo ser realmente esse grande peso que vai definir o próximo prefeito? Eu não diria definir, eu acho que campanha é uma coisa muito incerta. Campanha não, política. É uma coisa muito incerta, filho. Hoje a gente está num cenário, amanhã aparece uma pessoa nova, muda completamente tudo. O Raimundo tem o espaço dele dentro de Pedreiras. O Raimundo é filho de Pedreiras, o Raimundo é ex-prefeito de Pedreiras, pai de ex-vereadores. Então o Raimundo tem o espaço dele. É uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a minha família, inclusive eu encontrei com ele na vaquejada e nós conversamos sobre isso. Minha mãe tinha uma gratidão muito grande pelo Raimundo, por uma história que teve no passado, onde ele ajudou muito a minha família. E esse carinho existe entre a gente, né? Mas te afirmar que o Antônio vai ser a balança que vai decidir, ou o peso que vai decidir, eu acho que é muito cedo. Pode acontecer muita coisa, mas eu não posso deixar de reconhecer o valor do Raimundo Louro para a cidade de Pedreiras. Ele tem muita credibilidade, ele tem muito espaço, né? Eu acho que isso é que a gente precisa dizer. Eu também acho que não chega a esse ponto dele ser o fio dessa balança que vai definir. Mas o peso dele é... Tem. O Raimundo tem muita experiência em política, muita experiência em gestão, né? E a gente precisa reconhecer isso. Se a gente não reconhecer, a gente está sendo imaturo, sabe? Bem imaturo. Bem imaturo. Uma das pessoas que também vem tomando notoriedade em Pedreiras hoje é o presidente da Câmara, o Dr. Bruno. Tem feito algumas ações que também dá a impressão de que ele está apto a concorrer para o cargo do executivo na próxima eleição. Vê essa possibilidade de uma junção entre vocês ou não é possível? Filho, eu te disse que a gente tem que ter postura no que a gente fala e no que a gente pensa. Eu acho que o Bruno precisa também internalizar isso. Esse papel de ficar em cima do muro, para mim, não tem valor.
Não tem valor. Se eu acredito, eu acredito. Se eu não acredito, tu vai saber que eu não acredito. E nem vou entrar num lugar para me beneficiar e ficar rico. Eu entro num lugar por acreditar. E eu acho que essa união com Bruno, dentre todas as que existem, é a menos provável. Exatamente por falta de afinidade de ideologia, de acreditar. Eu acho que a história da minha família difere muito da história da família dele. Eu não sei se a gente conseguiria caminhar junto, porque eu não me alio a qualquer pessoa, a qualquer grupo, para chegar no meu objetivo. Eu me alio, sim, a pessoas que eu sinto verdade e que querem o mesmo objetivo que eu quero, que é uma Pedreiras feliz. Esse discurso demagógico de que eu quero que o povo seja... Não. Eu quero verdade. Eu preciso sentir verdade. E é por isso que eu te falo que eu acho que a minha relação com ele não é das mais amistosas, ainda que a gente se entenda, mas não é das mais amistosas e eu acho que ela não caminha para uma aliança. Entende? Entendi. Legal. Por esse motivo, é uma verdade que eu tenho dentro de mim. Pode ser que amanhã eu mude. Mas hoje é isso. Eu acho que falta postura dele como presidente da Câmara. Eu acho que falta postura dele como cidadão. Eu acho que falta postura dele pela família que ele tem. Ele precisa representar muito mais isso. A gente vê que realmente como presidente da Câmara, pelo menos o que o povo acha, que é um dos que eu mais vi ficar parado, inédito. Estão omissos, né? A Câmara se adormeceu. Eu não sei por qual motivo, mas se adormeceu. E eu acho que o povo clama por uma Câmara muito mais atuante. Imagina que seja um 70% de renovação para essa próxima? Eu imagino que sim. Inclusive essa que está aí foi com uma proposta de mudança, mas enganou muita gente. E a que vai vir eu acho que vai ter mais mudança ainda, porque o povo está precisando e está com sede de novidade. Eu acho que é esse o grande ponto. Eu acho que a Câmara de Pedreiras em 2020 ela vai ser completamente diferente. No âmbito nacional, como você vê o governo Bolsonaro nesse momento, tu acha que ele mais acertou que errou, ou mais errou que acertou? Eu acho que a gente chegar nesses extremos de acerto e erro pode não ser a palavra mais correta, mas eu acho que o Bolsonaro poderia estar fazendo muito mais. Muito mais. O povo está precisando, o povo apostou nele. Eu não votei no Bolsonaro, mas já que ele ganhou, eu queria que ele estivesse sendo muito mais feliz na administração dele. E não está. É um governo que está se pegando a picuinhas, a discussões levianas, enquanto o povo está sofrendo. O povo precisa de alguém que faça alguma coisa por eles. Por ele. O povo precisa disso. E o governo Bolsonaro, eu sinto que ele está sendo omisso nessas questões. Ele tem que tomar as rédeas do governo e fazer realmente um projeto, um plano para ampliar, para crescer, para favorecer o povo brasileiro. Eu acho que está faltando isso. Mas também não estou dizendo que se um outro ganhasse, isso seria feito. Mas já que ele ganhou, ele precisa fazer. Ele precisa tomar as rédeas do governo dele e realmente aplicar a força da estrutura do governo federal pelo bem do povo brasileiro. E largar de conversinha pequena. A gente está aqui para ser bem administrado, não para ser ensinado o que é certo e o que é errado. Isso a gente aprende em casa, a gente aprende na fé da gente. Eu quero saber como é que está a política do Bolsonaro para a educação. Eu quero saber como é que está a política do Bolsonaro para a fome. É isso que eu quero saber. Eu não quero saber que vermelho é errado e o amarelo é que é o certo. Eu quero saber como é que está para sustentar o povo brasileiro. É isso que interessa. João Dória seria uma possibilidade, um cara que poderia dar esse gás que o Brasil precisa? João Dória talvez tivesse muito mais habilidade. Essa é a palavra que falta para o Bolsonaro. Habilidade de gestão. Eu não estou falando em corrupção, eu estou falando em habilidade. O João Dória ele tem muito mais articulação. Foi um bom prefeito em São Paulo. O João Dória ele teria muito mais habilidade para fazer um bom governo, eu imagino, pelo que ele andou fazendo por São Paulo. Não foi um governo de excelência, mas eu acho que ele teria mais jogo de cintura para atender às demandas do povo brasileiro. Teve pouco tempo também, né? Teve pouco tempo.
Foi. O que é que eu sempre disse a respeito do Bolsonaro? Que ele não teria habilidade para atender às necessidades do povo brasileiro, que é um povo múltiplo. Nós não estamos falando de um povo americano onde basicamente tem a mesma origem, a mesma formação. Nós estamos falando de um Brasil que são 5 continentes dentro de um país só. O Brasil é um país de toda raça, de toda gente, de todo credo. Eu não posso chegar lá em cima, filho, e falar que só existe uma religião. Eu não posso chegar lá em cima e falar que só existe uma orientação sexual. Eu não posso chegar lá em cima e falar que só existe um jeito de fazer política. Eu posso dizer, sim, que eu amo meu país e que eu vou fazer o bem por ele. Mas não unificar isso. Porque a partir do momento que eu crio o padrão, eu excluo grande parte do povo. E aí é que está o erro. Porque o povo brasileiro, ele é diverso. E a gente precisa saber, ouvir e administrar para essa multiplicidade de origem. Flávio Dino. Flávio Dino. Ele, de fato, ele é um peso muito grande. Eu acho que ele está fazendo um bom governo ou regular. Não sei a visão do povo completamente. Mas aqui em Pedreiras, eu não sei, ou pelo menos o povo não acha que ele seja um bom peso a se carregar aqui. Mas o Flávio Dino tirou a maior votação aqui no município. Se ele tirou, é porque o povo deve acreditar nele. Tu falou um ponto importante na tua fala anterior sobre a esquerda estar falida. Eu acho que eu discordo um pouco. A esquerda não está falida. A esquerda chegou em segundo lugar na campanha para presidente. É impossível a gente dizer que um partido, uma ideologia que tirou 47 milhões de votos está falido. A esquerda está viva. Vivíssima, eu diria. Seriam os personagens que estão falidos? Eu não diria, eu acho que foi a descrença de muita gente no que aconteceu. Mas ainda com isso, a esquerda ficou em segundo lugar na disputa para presidente. O que nos mostra que a briga ainda existe. Eu digo a briga por democracia, a briga pela verdade que a esquerda representa. Se tiver algumas falhas nesse caminho, isso aconteceu em qualquer partido. É preciso que o povo entenda de que o PT ou qualquer partido de esquerda não representa a maldade. As pessoas são ruins, o partido não. Tem gente que está na igreja e é ruim, mas eu não posso falar para ti que a igreja é todo ruim. Entende? É esse ponto que a gente precisa entender. Eu não posso pegar, filho, e generalizar e falar que tudo que é de esquerda é demoníaco. Eu não posso falar para ti que tudo que é de esquerda é corrupto. Existem pessoas boas, inteligentes, que lutam e estão do lado da esquerda. Existem pessoas boas que lutam pelos mais pobres, que estão do lado da esquerda. Eu acho que a gente tem que buscar o que tem afinidade de ideologia. E eu te confesso, eu represento essa luta. Eu represento essa luta, porque o que é a esquerda é a defesa dos mais carentes. E é por esse povo que eu luto. Eu jamais vou defender a elite. Eu não vou defender a elite, ainda que eu entenda a importância dela dentro do processo. Mas as pessoas que eu me afino, as pessoas que eu gosto de sentar e de entrar na casa, são as pessoas que têm menos dinheiro. Porque lá eu sei que tem verdade. Honestidade, tem trabalho. Eu tenho amigos de todas as classes. Eu entro da casa do governador até a casa do gari de Pedreiras. Mas eu entro reconhecendo o valor de cada um. Sabendo entrar em cada lugar. Cada pessoa tem a sua importância. Só que naquela casa humilde, aquela casa que tem uma rede para a gente sentar, ali eu me sinto muito mais melhor. Eu me sinto melhor porque ali eu sei que eu posso pegar na mão da pessoa, eu posso comer a comida dela, se tiver. Senão a gente dá um jeito de fazer. E ali eu sei que não tem dedos. Eu não gosto de dedos, filho. Eu não gosto de pormenores. Eu gosto de gente que te abraça, de gente que te diz, de gente que está ali contigo. E eu acho que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais polida nas palavras ela é e menos verdade ela representa. E disso eu não quero. Verdade. Desses nomes que a gente falou até agora, dos possíveis candidatos ou pré-candidatos, no campo de que a disputa seria um pouco mais saudável, qual você escolheria para disputar com você? Não dá para escolher.
Não dá. Que seria mais saudável. A disputa saudável ela é um pouco complicada. Agora eu acho que o povo de Pedreiras, eles têm que saber escolher muito bem o seu representante. Eu não posso indicar ninguém aqui. Eu não posso indicar, eu vou escolher fulano para disputar. Até porque eu não sei se fulano realmente vai. Interesse, né? Não sei. Eu não posso te falar. Agora uma coisa é certa. O que eu estou dizendo, o que eu for dizer daqui para frente, é o que eu acredito. É o que eu penso ser verdade. E eu vou defender. Eu vejo que seria legal um novo contra um novo, entendeu? Eu não imagino. Eu não sei se surgiria uma nova proposta em Pedreiras. Pelo menos eu não consigo visualizar. Eu não consigo visualizar hoje um novo nome para Pedreiras, para poder disputar alguma coisa. Certo? Mas quando a gente tem certeza do que a gente quer, do que a gente é e do que a gente acredita, pode vir quem for que não derruba. Não derruba porque a verdade está aqui. A verdade está na nossa certeza de querer lutar. Então, se eu escolher um adversário, eu vou estar fragilizando o meu discurso e vou estar apontando uma pessoa certa para disputar, o que para mim não é certo. Pode vir quem for. Enquanto eu estiver com a minha verdade, eu sou um grande combatente. Eu te disse ainda agora que quando deixar de acreditar, eu entrego os pontos. E se eu entregar os pontos, está entregue. Agora, enquanto eu tiver a certeza de que é possível e de que eu vou conseguir fazer alguma coisa pela minha gente, eu vou estar na luta. E a luta é árdua. E a luta é árdua. Eu posso estar sendo jogado no meio de lobos, mas eu disse isso para um grande líder espiritual aqui de Pedreiras, que eu não tenho medo. Eu não tenho medo. A coisa que eu menos fujo da minha vida é do combate. Eu já lutei muito e vou continuar lutando. A luta ela não é só por mim, ela é por quem está atrás de mim. Ela é por quem está do meu lado. Pelo povo que eu represento. É por isso que eu luto. É pelo aquele povo que está lá no canto e não consegue falar. É por aquele povo que está sendo excluído por causa disso e daquilo. Por esse povo eu mato e morro. Porque é por eles que eu estou me disponibilizando nesse projeto. Doutor Alain. Doutor Alain é um grande amigo, uma pessoa que a gente briga muito, mas a gente se ama. Por que ele não briga? O Alain briga com todo mundo. O Alain é muito antipático, só que ele é bom. O Alain ele tem um coração muito bom. A gente se estressa, mas a gente se ama. E a gente aprendeu a amar o Alain com uma pessoa chamada Lourinha, a minha mãe. Minha mãe tinha uma gratidão, um carinho muito grande pelo Dr. Alain, e ela passou isso com muita verdade para mim e para o meu irmão. Né? E o Alain é alguém que a gente tem afinidade de pensamento, é alguém que a gente defende o mesmo povo, a gente defende a mesma verdade, certo? Então o Alain é alguém querido. É alguém que a gente tem um carinho, apesar de nossas divergências. Esses dias mesmo a gente estava meio brigado, mas a gente já se fala. Deu a entender que pode ser que esse caminho para uma dupla nessa pode ser que sim, pode ser que não, até porque eu não sei nem te dizer se eu realmente, o que é que eu vou ser. Eu preciso que o povo me diga o que é que eu vou ser dentro de Pedreiras. Hoje dizem que eu serei uma coisa. Eu preciso sentir isso com muito mais verdade. E eu acho que o Alain da mesma forma. O Alain ele é muito sábio, ele tem muita experiência. E eu não teria nenhum problema em caminhar com o Alain Roberto, para onde quer que fosse. Porque é uma pessoa que eu gosto, que a minha família gosta e que tem verdadeira afeição. O Alain é bom, ele tem um coração muito bom, ele ajuda o mesmo povo que eu ajudo. Ele ajuda o mesmo povo que eu ajudo. E eu acho que quando a gente se junta a pessoa que tem essa mesma intenção, a gente consegue progredir. Porque a gente pensa num bem maior. Eu acho que nesse momento o novo em Pedreiras ele vai ter uma complicação com relação a partido. Realmente eu acho que partido vai ser um dos maiores problemas, que alguém que representa algo novo no meio desses que agora estão não tem nenhuma sinalização de para qual partido. Está afiliado a algum partido hoje? Não, hoje eu sou filiado a um partido, mas esse partido não me garante a estabilidade que eu preciso para disputar, eu acho que nem um cargo para vereador, se for o caso.
Ele não me dá segurança nenhuma, filho. Então eu estou procurando. Eu estou procurando um partido que me dê mais firmeza. E o meu grande cuidado é para que eu não me filie a um partido e lá na frente eu seja puxado pelos beiços a acompanhar fulano e beltrano. Se isso acontecer, eu largo o projeto de mão. Eu largo porque eu não vou apoiar fulano, porque ele foi lá em Brasília, porque ele foi lá em São Luís tirar o partido de mim. Não apoio. Eu largo o projeto. E daí eu peço desculpa ao povo que vai estar comigo, mas eu não vou apoiar o fulano ou beltrano que fez isso comigo. É por isso que eu estou tendo muito cuidado na escolha do partido político. Para que, além de ter uma afinidade de ideologia, eu consiga um partido que me dê a segurança que eu preciso para disputar o cargo que o povo quiser que eu dispute. Uma pessoa que conseguiu entender para ele um desgaste, juntar para ele um desgaste sem conseguir nenhum mandato eletivo, foi Simplício Araújo. Eu não entendo o que aconteceu com a pessoa do Simplício Araújo, que ele não consegue deslanchar de verdade. Algumas pessoas falam uma coisa, outros falam outras. Eu quero saber do Alexandre. O Simplício Araújo. O meu contato com o Simplício é muito pouquíssimo. Eu acho que o Simplício politicamente ele poderia estar muito mais firme, principalmente dentro de Pedreiras. Mas eu não posso dizer para o Simplício que ele se perdeu, porque eu sou um menino nessa história. O Simplício já tem, eu acho que a minha idade de política. Eu estou começando agora. Se eu falar que ele se perdeu, eu posso estar sendo precipitado. Mas na minha visão, ele poderia estar muito mais firme. Em segurar um lugar e falar, esse lugar é o meu, e é aqui que eu tenho que fazer um negócio. É aqui que eu tenho que defender o povo. Eu acho que ele acabou rodando, e nessa rodada ele perdeu o que é mais importante de uma pessoa, que é a credibilidade. Até nas camadas mais baixas do atendimento político com o povo, diz que ele tenta queimar as etapas, que ele já quer ir lá para federal, e mesmo assim Pedreiras aparentemente representa um peso político. Representa. Para bom e para ruim. Isso. Quem vai caminhar com ele, eu acho que tem que saber. O Simplício hoje, sendo secretário de Estado, ele poderia ter avançado muito mais aqui dentro. Só que o Simplício, ele desaparece. E quando ele vai aparecer, é véspera de campanha. E eu acho que o povo se calejou dessa situação. Talvez por isso o Simplício não consiga avançar politicamente dentro de Pedreiras. Ainda que seja um grande nome, ainda que represente alguma coisa, mas eu acho que falta firmeza. Filho, é aquela velha história. A gente roda e volta para aquela palavra chamada postura. Ou tu é, ou tu não é. Ou você está, ou você não está. E isso, desde muito novo, eu aprendi a fazer. Parece que ele não consegue passar essa imagem pro povo, né? É a incerteza. O povo está cansado de balela, de ouvir conversinha e não ver a postura do homem. É isso que falta. Ou eu tô contigo ou eu não tô. Ou eu tô em Pedreiras ou eu não tô. Ou eu quero o bem do povo ou eu quero enricar. Eu tenho que deixar isso muito bem claro. Essa conversa fiada cansou. Cansou tanto que o povo está desistindo de política. Mas não desistam. A gente vai conseguir fazer uma coisa diferente. A gente precisa fazer uma coisa diferente. Meu irmão, a gente vai caminhar para o fim da nossa conversa, né, rapaz. E eu queria que tu deixasse a mensagem para o povo de Pedreiras, que você quer falar nesse momento para eles. A mensagem que eu tenho para dizer para o povo de Pedreiras foi essa que eu acabei de começar. É que acreditem. Acreditem numa nova história. Acreditem que um dia nós estaremos numa cidade próspera, com gente feliz, onde o dinheiro que vem para uma prefeitura vai ser usado realmente para o bem do povo. Eu digo a vocês, é possível fazer isso. Eu digo pela experiência técnica que eu tenho. Eu digo pela experiência política que eu tenho. Basta que a gente saiba escolher alguém que represente essa verdadeira mudança, que tenha essa verdade, que saiba falar diretamente com o povo, sem arrodeio. Então acreditem, lutem, perseverem. Não deixem o mal tomar de conta porque os bons estão se omitindo. Vamos à luta, Pedreiras, terra amada.
A gente precisa ir junto para fazer de nossa cidade uma cidade muito mais feliz. Irmão, obrigadão. Eu agradeço imensamente esse convite, foi um prazer estar aqui. Tuas perguntas são fantásticas. Eu confesso que eu estou surpreso com a tua capacidade de interagir e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Esperamos nessa corrida receber novamente. Vamos, eu estou aqui à disposição. Praticamente toda semana eu estou aqui e agora eu vou estar com muito mais frequência, né, para a gente poder fazer um bom trabalho e conversar direitinho com quem ouvir e fazer um trabalho muito mais coerente. Obrigado, viu, filho?